Olá, muito bem-vindos a mais uma entrevista da série Quem é Quem na Rede Construção Digital e Industrializada, o nosso papo semanal com as empresas que compõem a rede da construção digital industrializada. Hoje, prazer de receber aqui a BKO, os meus queridos amigos sócios da BKO, CEO, grande Joey, dá um salve para a turma aí. Fala, turma. Fala, Bob. Vamos que vamos. Estamos com o Joey, estamos com o Gustavo Marúcio, nosso diretor de operações da BKO. Grande Gustavo. É isso aí, vamos que vamos. Nós vamos bater um papo agradável aqui com os dois sócios diretores para conhecer quem é a BKO, posicionamento da BKO, conexão da BKO com a inovação, transformação digital, industrialização, um papo agradabilíssimo. E vamos colocar a bola em campo. Pergunta que todos querem saber a resposta. Histórico da empresa. De onde veio a BKO, quando surgiu, e qual o posicionamento, a jornada da BKO até o posicionamento atual no mercado. Eu acho que o Joey está com vontade de já entrar chutando a bola, e Gustavo vai complementando e a gente vai conversando. Joey, conta a história da BKO para nós. Bom, Bob, muito obrigado aí por nos convidar para participar desse evento do CTE, né, dessa jornada digital, a gente está adorando, e é uma honra estar aqui com vocês, que toda a turma que depois vai acompanhar essa entrevista. A BKO ela foi fundada por mim, pelo Maurício Bianchi, pelo Luiz Oliver, em 1986. Éramos 3 engenheiros que conhecíamos de obra, mas nada de gestão, nada de incorporação. E a gente se juntou para montar uma companhia. Esse ano a companhia fez 34 anos. Infelizmente, o Maurício não está mais na companhia. O Oliver, ele saiu da empresa, mas hoje ele está lá com a gente, ele passa todas as manhãs com a gente, com a sua boina e seus 70 anos, ele fica lá contando história e nos dando bronca, e a gente vai assimilando, principalmente os mais jovens, e hoje ele é conhecido como prof, de professor. Ele se titulou de prof porque ele fica dando aula para a moçada. Então, essa é boa. O nome BKO vem das iniciais do sobrenome dos 3 sócios fundadores, Bianchi, Kizuz e Oliver, e nós começamos a companhia com a intenção de fazer incorporações imobiliárias no ano de 86, no ano do Plano Cruzado, em que nós fiscais do Sarney. Você deve se lembrar, Bob? O Gustavo acho que não, mas você se lembra. E aí a gente só não sabia uma coisa, a gente era muito jovem, eu tinha 24 anos, e a gente não sabia que precisava de dinheiro para fazer a incorporação. Então, a gente começou a prestar serviço de construção para terceiros, para poder ir andando, fazer a empresa andar. E a gente acabou, 6 meses depois que nós constituímos uma empresa, a gente começou a trabalhar numa obra dentro da Bombril, ficamos lá 4 anos, 3 meses depois que nós entramos na Bombril, a gente começou a fazer as obras do Einstein, começamos pequenininho e ficamos 10 anos, fizemos 120 mil metros quadrados de construção lá dentro, obras de altíssima tecnologia, e nessa fase nós viajamos muito para o exterior para buscar tecnologia construtiva e desenvolvemos coisas fantásticas. A gente sempre foi apaixonado por inovação na empresa, em todas as áreas, desde produto, serviços e metodologia construtiva. Então, só que em seguida começamos a incorporar, mais ou menos em 89, 2 anos e meio depois, a gente fez a primeira incorporação e começamos a pensar sempre quais seriam os próximos passos da empresa, e a gente sempre teve um viés de pensar um pouquinho à frente do que estava acontecendo. A gente não gosta na BKO de sair de casa e fazer a mesma coisa que a gente fez ontem, porque a gente sabe que o ser humano não é assim. O mercado imobiliário, ele é um pouco tradicional, ele é um pouco mais difícil de assimilar as mudanças, de fazer as mudanças. Mas a gente acredita nisso porque a gente acredita muito que o ser humano
tem uma tendência de mudança no seu comportamento, na sua forma de viver, no dia a dia. E dentro da forma de viver do ser humano está a principal, vamos dizer assim, a principal vontade do ser humano, que é ter o seu teto. Acho que a principal vontade hoje de qualquer pessoa qualquer cidadão é ter sua própria casa. Seja ela de hotel, seja ela de própria, ele quer ter seu teto. E a gente fica pensando, como é que tem que ser esse teto? Né? Como é que ele vai abrigar da melhor forma possível esse ser humano? E o que a gente tem que botar dentro dessa nossa caixa, aquilo que o nosso comprador ou o nosso cliente gostaria de ter. E a gente tem uma filosofia de todo produto que a gente faz, por menor que seja, nós moraríamos dentro. E assim viemos desenvolvendo essa filosofia dentro da empresa. E só para pontuar um pouquinho do que nós fizemos, Roberto, embora você conheça, porque BKO e CTE tem uma história muito longa juntos, né? Nós começamos a trabalhar juntos em, acho que 96, 95, 97, nem lembro mais, Roberto, mais de 25 anos. Eu vou te dizer, a BKO foi do primeiro grupo de gestão da qualidade no ano de 1994, quando o CTE começou lá no Sinduscom, desenvolver os grupos de gestão da qualidade, que depois virou 9.000, a BKO foi do primeiro grupo. Então, a data foi essa, 94. Faz tempo, hein, filho? 26 anos, né? A gente, olha, eu era mais cabeludo, não usava óculos, você tinha o cabelo todo encaracolado, Roberto. Você parecia da preto. Parecia que era o quarto membro do Roberto Carlos Erasmo. Como é que chama a mulher? Bob de Souza. Era uma delícia. As quartas-feiras à tarde, a gente se divertia no Sinduscom, com mais 11 empresas, se não me engano, sempre 2 membros de cada empresa. E lá nós começamos a entender um pouquinho mais, Roberto, da organização que uma empresa de construção precisa ter. E não só a organização nos seus canteiros de obra, nos seus projetos, mas a organização de uma empresa como um todo. Hoje eu brinco que deveria ser proibido pessoas de 23 anos que não são administradores montar uma nova empresa. Porque o Brasil ele é um país que tem muita legislação, uma legislação complicada, e a gente precisa ter conhecimento disso. E o aprendizado pela própria vida é muito duro. Você vai apanhando para aprender. E o Roberto de Souza, o CTE, nos idos de 90, entendeu isso na gestão da qualidade das obras dos seus processos. Isso ajudou muito a nossa empresa, Roberto, muito. Eu era diretor comercial, Roberto, e eu me lembro, você vai me corrigir se eu estiver errado, mas eu me lembro bem da norma da ISO 9000, se eu não me engano, no capítulo 3º, que falava de análise crítica de contrato. Exatamente. Tá boa, a memória tá boa, hein, filho? Legal. Olha, o cara é estudioso lá. Eu sabia que ia ter entrevista, eu peguei minha papelada e fiquei lendo, né? Mas aquilo me ajudou demais a entender que nós não podemos deixar nada para depois. A começar pela contratação. E aí o resto, ele vai muito melhor. Tem um ditado nas obras, né? Que eu também trago do meu tempo de engenheiro residente, que é tudo que é combinado não é caro. É isso aí. Então, a gente conseguir colocar tudo no papel, e a gente tenta até hoje fazer isso. Muitas coisas escapam, e a gente continua aprendendo, Roberto. Mas, indo para os projetos da BKO, a gente procurou sempre inovar. Nós fizemos o 2º condomínio horizontal de São Paulo, o primeiro quem fez foi em Par, em Santo Amaro, a gente fez aqui na Rua do Paineiras, um condomínio maravilhoso, que até hoje é referência aqui no Morumbi. A gente fez o primeiro prédio de salas comerciais pequenas, com banheiro dentro, fomos nós que fizemos. Isso veio de uma ideia minha, eu não quero jogar para mim, porque nós começamos uma empresa em cima de uma loja de esfirra na Avenida Morumbi, que você subia, Jaber, você lembra do Jaber? Perto de você. Jaber. Você subia a escadinha, e o banheiro era no corredor. A sala tinha 18 metros quando nós começamos a empresa. E o banheiro no corredor. Então, você tinha que sair da sala, ir no banheiro. Aí, em 90, nós compramos um terreno
Nós compramos um terreno na Rua Helena, em 90, Roberto, e nós levamos para um grupo de investidores que falou para a gente. Aí eu desenhei com Carlos Alberto Azevedo Antunes, o famoso Antunes, nós fizemos um prédio, 60 salas comerciais de 50 metros com 2 banheiros. O banheiro da frente era para os usuários e o banheiro de trás era para o proprietário do conjunto. Levei isso para os investidores que investiam com a gente. Você está louco? Vila Olímpia? Vila Olímpia é um brejo cheio de indústria, nós não queremos nem saber disso. Nós vendemos as primeiras 60 salas em 30 dias, comprei o terreno do lado, aprovamos e vendemos em mais 30 dias as outras 60 salas. Que show! Foi um show. Depois disso, Roberto, a gente continuou fazendo construção para terceiros, construímos muito hospital, muita universidade, escola, shopping, academia de ginástica, enfim, todas as áreas de edificação nós atuamos. No começo dos anos 2000, a gente tem um ditado que diz que quando você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, a gente estava meio perdido. A gente construía, o que o cara chega lá, a gente faz. E incorporação, o cara trazia um terreno e falava, vamos estudar. A gente não tinha estratégia, não tinha um foco definido. Perfeito. E aí nós éramos 4 diretores, o Gustavo já estava na empresa, ele entrou na empresa, se não me engano, em 98, Gustavo. Isso aí, 98. 98. E aí nós fomos fazer uma imersão na Fundação Dom Cabral. Passamos 3 semanas dentro da Fundação Dom Cabral, definindo a estratégia da empresa. E lá na Fundação Dom Cabral, nós definimos que a gente ia, dali para frente, incorporar e construir produtos diferenciados para pessoas que entendessem o valor do nosso produto. A gente não queria vender por metro quadrado, Roberto. Não, a gente queria ter um produto que fosse reconhecido pela excelência no projeto, pela excelência na construção. E assim fomos. Acabamos fazendo prédios AAA de escritórios boas, e aí em 2007 nós acabamos... 2004 nós fizemos um projeto chamado Combinato, não sei se você lembra desse projeto. Lembro sim. Você vê como a gente está à frente do tempo, era um home office. Casa e trabalho no mesmo lugar, por entradas independentes. Nada mais é do que a gente tem 2 dormitórios, só que o segundo dormitório, que era uma suíte também, o hall era separado, você entrava pelo hall de serviço, que era o hall de trabalho, você abria uma porta dentro do apartamento, você ia para o apartamento, abria essa porta, voltava para o seu escritório. Com entradas independentes no térreo, com a entrada que o cara fazia o crachá para entrar, vamos dizer, se o cara fosse um consultor, um acupunturista, enfim, ele recebia uma pessoa, trabalhava no seu próprio lugar. A gente foi chamado de louco, a empresa que vendeu toda semana e falava assim, não dá para a gente anunciar como 2 dormitórios? Não, amigo, isso é um combinato. Hoje, tem fila para alugar e para comprar. Nós não temos unidade já, faz muito tempo, entregamos em 2007. Foi muito difícil a gente colocar essa mentalidade para o mercado, para as pessoas que compravam, mas foi um sucesso, no fim, foi um sucesso de vendas e aconteceu. Nessa mesma época, nós lançamos um condomínio residencial chamado MORE, Movimento Residencial Ecológico. Eram apartamentos que tinham entradas pela varanda, como se fosse a porta de sua casa. Você tocava a campainha do apartamento do cara na porta de entrada, você enxergava um jardim na varanda, um espaço para animal doméstico, e começamos a pensar também, nesse momento, na customização das unidades em função da sustentabilidade. A gente achava que era insustentável ter um apartamento em que a gente fizesse ele com a nossa cara e o cliente quebrasse tudo de novo para fazer do jeito que ele quisesse. Então, começamos a customizar as unidades em 3 fases. A primeira fase era a fase de layout, que a gente oferecia 3 ou 4 layouts diferentes, com escritório, sem escritório, dormitório reversível, sala de não sei o quê, já em drywall, né? A gente já usava o drywall.
e aí depois customizava os acabamentos, dando 3 ou 4 opções. Mais tarde, em 2011, esse departamento da empresa virou a MyBlend, que é uma empresa nossa, que customiza as unidades a ponto de entregar a roupa de cama, mesa e banho. Tá? Muito bem. Aí, depois disso, nós começamos a entender um outro produto, fizemos uma parceria estratégica com uma empresa de capital aberto, fomos para o interior, exploramos o interior, mas a empresa acabou tendo problemas, a gente acabou se desvencilhando e voltamos a ser uma empresa totalmente independente em 2009. E aí, nós começamos a criar produtos pequenos. Então, a gente, sem falsa modéstia, fomos a primeira empresa a fazer um pequeno premium em São Paulo. Ou talvez, não sei se no Brasil, mas em 2009, nós criamos uma marca chamada iGlue, e o pequeno, nessa época, tinha 45 e 60 metros. E nós lançamos em Alphaville, vendemos 180 unidades em 2, 3 dias. Depois disso, diminuiu uma unidade para 30 metros, depois para 20 metros. E assim foi a nossa história. Em 2014, criamos um produto para um long stay, que ele não foi bem, Roberto, porque pegou o segundo mandato da Dilma e ele acabou virando um estúdio convencional. Em seguida, nós acabamos fazendo o BK30, que é o apartamento de 30 metros, fizemos em 3 localizações, você conhece bem, e hoje nós estamos focados em novos produtos, um novo modelo de negócio. Nós estamos focados em produtos para renda, criamos um produto para renda que nós pretendemos fazer algumas unidades em São Paulo e pretendemos também, através da criação de uma empresa chamada Xstay, que já está operando, juntamente com uma empresa hoteleira, os aluguéis de curta e média temporada. Então, legal. A gente foi no próximo patamar, que é a gente incorpora, constrói, a gente customiza as unidades para o cliente de forma sustentável, tudo isso de forma sustentável, e vamos para a próxima fase, que é cuidar do investimento do nosso cliente para que ele retorne esse resultado para dentro da própria BKO. Tá? Entendi. Legal. Estamos há um ano estudando e fechamos o primeiro empreendimento fora de São Paulo, que também coincidiu com a pandemia. Nós achávamos que as pessoas iam acabar indo para fora de São Paulo, até 100 quilômetros, morar melhor do que mora em São Paulo, né, por um preço melhor, mais caro, e fechamos o primeiro empreendimento em Campinas. Agora estamos estudando aqui em Aldeia da Serra, Santana do Parnaíba, Itu, empreendimentos residenciais, com jardim, quintal, etc., para vender para as pessoas de São Paulo. Esse momento trouxe para a gente uma grande dúvida do que é primeira e do que é segunda residência. Essa é uma tendência e a forma que a gente está pensando talvez essa segunda residência não seja mais uma segunda residência. Talvez ela seja a primeira e essa pessoa tenha um ponto de apoio em São Paulo. Então, a gente criou esse novo produto, tem uma marca própria chamada Oris, já estamos com o primeiro fechado e vamos para os próximos. Em São Paulo, estamos fazendo vamos fazer 2 empreendimentos de altíssimo padrão de casas e planejamos e estamos em via de concretizar o primeiro senior living aí do Brasil, num formato completamente diferente. Você está a par, que você está envolvido com a gente, Roberto, mais uma vez, onde a gente vai priorizar tudo isso que a gente vai falar no fim com o Gustavo, que é a construção digital, processos construtivos, tecnologia de mais alta tecnologia encontrada no mundo para monitoramento, acompanhamento, KPIs, etc. Então, o que eu tinha para dizer era isso. Eu vou passar rapidamente aqui um PowerPoint, só para mostrar... Isso, para ilustrar com algumas imagens. Essa jornada é uma jornada interessantíssima, né? São 34 anos de jornada resumidas em 15 minutos você explicando, mas é extremamente rica, né? Jornada de empreendedorismo, de inovação, de desafio, de inovação em produto imobiliário. Então, super top. E vamos dar uma olhadinha, então, rapidamente, nas imagens dos empreendimentos, para a gente já conectar depois com o assunto da inovação, industrialização, etc. Desculpa se eu me alonguei.
Desculpa. Não, tá ótimo. Não, mas é isso aí. É o sócio, o fundador, o empreendedor contando a sua jornada. A jornada da sua vida. Quer ir comentando, então? Aqui é o primeiro empreendimento Vila Inglesa, o segundo empreendimento de São Paulo Horizontal. Até hoje ele é uma referência, como eu já vi. Esse aqui é um outro, também aqui na região do Morumbi, perto do Palácio do Governo. Aqui é o que eu te falei do Senior Living, Roberto. Uhum. Esse era o projeto que a gente tinha em Jundiaí, mas mudou completamente. Nós estamos em Itu agora e mantivemos o número de casas, são 550 casas. Tá? Depois a gente vai te atualizar aí do projeto, quer dizer, o pessoal do CTE está nos acompanhando. Aqui é um empreendimento em Santos, que é Green Building, né? A gente tem a certificação. Aqui são 2 empreendimentos comerciais que nós fizemos dentro do Iguatemi, um em Sorocaba, um em São José do Rio Preto. Aqui um pouco das obras comerciais que nós construímos, só para ilustrar a tecnologia aí de construção desde o início. Aqui as obras do Einstein, aqui os prédios residenciais da última geração nossa, esse Santana aqui você também conhece, Largo do Aroche. Aqui o Cita Paulista, o Gustavo vai falar um pouco dele também. Esse Wave Saúde, que foi o primeiro prédio nosso certificado Aqua, feito pelo CTE, a certificação, e a partir dessa data, todos os empreendimentos da BKO terão a certificação Aqua de sustentabilidade residencial, né? Então, eu vou sair da apresentação. Perfeito. Ótimo. Gente, deu uma visão bastante interessante da jornada. Jornada super virtuosa, super de sucesso e tal. Então, veja só, já na fala do Joey, a gente já percebe quais são os diferenciais competitivos da BKO, né? Sustentabilidade, inovação, industrialização, transformação digital na veia e um foco muito, que é interessantíssimo, em escutar aquela imagem que ele faz. A gente entrega uma caixa e a gente precisa perguntar o seguinte: o que nós vamos colocar na caixa? Isso que a gente vai colocar na caixa, que é a residência, ela tem que estar conectada com as reais necessidades do cliente. Então, esse lance da customização é um diferencial importante, e a BKO, ela foi precursora, assim, várias, hoje, que se fala assim, nossa, tendência, apartamento compacto, sustentável, tal, ela foi precursora de várias, né? Então, a inovação em produto imobiliário, além das tecnologias construtivas, é muito forte. Então, esses diferenciais. Então, eu queria pegar, já, de repente, o Gustavo pode entrar nessa conversa, o Joe vai complementando também, a ideia é sempre um complementar o outro aí, né? Como é que a BKO, então, está conectada com a inovação e a transformação digital, e depois industrialização também. E aí, Gustavo, qual é forte, o DNA da inovação é fortíssimo. Como é que é essa conexão? Inovação, transformação digital, industrialização, aí você comenta um pouco, se quiser recorrer a imagens também, que você possa ilustrar, é top. Você me avisa, a hora que você quiser que eu coloque a apresentação, ou se você quiser... Eu aviso sim. É como você disse, né, Bob? Acho que se você faz parte dessa jornada da BKO, desde da sua origem, acho que vocês caminharam juntos, o Joey, o Bianchi, sempre foram bastante precursores, né, e nos formaram. Eu falo nos formaram porque eu entrei como estagiário na empresa. Hoje tenho lá 24 anos já junto do Joey, né, do Bianchi, do Oliver, e nós somos sempre incomodados, né, em fazer apenas aquilo que nos ensinaram. Não, há sempre uma outra forma de fazer, com maior competitividade, com maior produtividade, com menor custo. Então, a empresa, desde a sua origem, nos trouxe isso e aí, nessa jornada, com os nossos próprios obstáculos, com os nossos próprios erros e os nossos incômodos, né, a gente criou... o Joe, inclusive, acho que participou disso, falou, pô, vamos criar uma área onde se chamava Lições Aprendidas. Se reúnam todas as áreas, não só engenharia. E aí todo mundo apresentava as suas lições. Então eu acho que eu estou contando um pouco dessa história porque tem a ver com
com inovação. Né? A inovação está em você fazer o seu time, sua equipe, em raciocinar, e se sentir incomodado, por exemplo, fazer massa de fachada, um pedreiro, né, pegar a massa, bater a massa, alisar, falava, meu Deus, isso é muito artesanal, né? É lá de trás. E começou aí porque a gente começou a participar do processo de aquisição do terreno, por exemplo, a engenharia, era algo que não era feito. Então, hoje, quando a gente vai adquirir um terreno, todas as áreas se envolvem, a gente faz um comitê, nós sentamos juntos, analisamos a área, então, a arquitetura, e a gente vai repetindo os nossos fornecedores, Roberto, justamente para essa inteligência e essa melhoria ser contínua, né? E sempre agregando inovação, sustentabilidade, né? Os processos digitais, o Autodoc do CTE está conosco desde lá a origem, desde o comecinho, né? A gente fazia a FVS no tablet, que era algo, hoje já é mais comum, mas na época era fantástico, né? E aí automaticamente ia para o diretor no posto de trabalho dele conseguia ter o panorama total da obra, quais atividades estavam sendo checadas, onde que elas estavam. Então, essas lições aprendidas trouxe um grande ganho para a empresa nesses 34 anos, né? Porque na hora que a gente vai adquirir um terreno, a gente pensa na geometria do prédio. Então, o arquiteto, lógico, tem a liberdade de criar, e o exemplo disso são os nossos empreendimentos, né, que são inovadores. Nós temos fachadas com arquitetura bonitas, né, funcionais, mas a gente pensa na relação área-perímetro, ou seja, o prédio precisa ter, quanto mais próximo do quadrado, é lógico que às vezes alguns terrenos não proporcionam isso, mas a gente tenta se aproximar. A gente consegue trazer uma condição de preço melhor para o cliente lá do final. E a gente sempre pensou muito em como se comportar como cliente, né? Como que você gostaria de receber sua unidade, né? Então a gente traz sempre dentro desse espírito de ser o consumidor, de olhar para frente, né? De ter jovens na empresa, né? O Joey filmava o filho dele, o Marcos, que hoje já está, na época era mais jovem, o Joey filmava, né? E eu estou falando coisas da vida real, tá, Roberto? Que a gente sabe claro. Essa é a ideia. Da digitalização, né, da evolução da indústria, que nós estamos chegando no 4.0, e o CTE é o nosso grande aliado nesse sentido, né, a gente se apoia muito em vocês, não só nas consultorias, mas como nas lives, nos binários, né, nos webinars que você promove, a nossa equipe tem participado, então é uma forma de a gente estar sempre evoluindo e aprendendo essas novas processos construtivos, digitais, né? Mas o Joey filmava e nos mostrava, olha como o meu filho se comporta. Então, dentro do comportamento das pessoas, a gente projetava como que seria a residência no futuro, né? Até a gente chegar hoje no BK30, aceitar o estúdio, ter a tomada USB e o incômodo da construção. Pô, a gente precisa ter menos gente na obra. Eu não sei se eu estou pulando todos os itens, Roberto, você vai me frear. Tá ótimo. Não, tá ótimo, tá perfeito. Vida real, inovação na vida real, isso é que é a ideia. É inovação na vida real. É lógico que a gente olha lá para o futuro e a gente fala, tem como referência a indústria, porque falar assim, nós somos industrializados? Nós não somos industrializados, Roberto, nós evoluímos bastante. Eu comecei nesse mercado em 89, 90. Né? A gente evoluiu lá, naquela época, o meu cremalheiro era de madeira e eu fazia com a jirica a concretagem. Então, era um processo, você pensar hoje, mas, 90 para cá é muito tempo, então nós evoluímos, sim, bastante. Hoje é bombeado, concreto altadensável, menos número de pessoas, né, Júlio? Deixa eu te interromper, quando a gente está falando de industrialização, tem um caso muito bacana de contar. Em 91, como eu falei, a gente estava fazendo as obras do Einstein, ia começar o prédio, isso ia ser a maior construção de São Paulo da época, 45 mil metros com altíssima tecnologia. Então, eu viajei com o gerente de obras do hospital, fui para a minha primeira Abatimate. Depois, a segunda, fomos juntos, Roberto, em 95. Isso. Em 91, e eu entrei na Abatimate, a Abatimate eram 7 AMBs. Um AMB era só destinado ao ar-condicionado, só máquinas e equipamentos.
E aí a gente via que ninguém inventava nada na obra, né? Ninguém media caixilho para depois encaixar o vão, cada caixilho de um tamanho. Só para dar um exemplo, numa das últimas barraquinhas que eu visitei na feira, tinha um senhorzinho de gravatinha e óculos, parecia aquelas figuras de desenho animado, e cheio de relógio na parede e tal. Eu falei, mas o que isso tem a ver com a construção? Entrei lá e fui falar com o homem. O cara tinha uma indústria que media trincas na parede. Ele fabricava equipamentos de altíssima precisão, desde o menos preciso até o mais preciso, que media 10 a no menos não sei quantos centímetros. E o mais simples era um band-aid que ele colocava na parede. Quando aquilo abria, quando esticava o band-aid, dava uma volta, representava X milímetros. Quer dizer, não é que o cara ia lá um milímetro na parede para medir o tamanho do buraco. Não, tudo era assim. Os caixilhos perfeitos. Quer dizer, na obra, você industrializar para ter o vão do fabricante do caixilho. Não ao contrário, do caixilheiro na obra, medir para colocar o contramarco e depois medir para colocar o caixilho. Então, isso me chamou a atenção, que a gente estava muito atrasado em 91. A indústria vem sendo essa referência, a gente chegou na indústria 4.0, como o Roberto mesmo vem palestrando para nós, nos alimentando com informação, né? Onde a mão de obra não é o que predomina, são as máquinas, né? Então a informação é o bem mais valioso, né, Roberto? Sim, e perfeito. Só assim você vai conseguir ser competitivo, né, ter mais produtividade e reduzir custo. Porém, como a gente faz isso na construção? Né, o que a gente pode fazer? O que a gente vem assistindo hoje para poder evoluir? Eu acho que a jornada é grande, a gente tem um caminho pela frente. O caminho é longo, porém a gente pode, através, né, de algumas intervenções, caminhar ele de uma velocidade maior. Eu acho que isso já vem acontecendo. A gente assiste aí drones, né, controlando o processo construtivo. A gente vê caminhões na indústria de mineração autônomos, né? A gente vê no setor logístico robôs, né, pegando as encomendas nos centros logísticos, né? A gente vê a geolocalização, né, Roberto? Então, sim. E eu acho que assim, mas eu acho que a grande evolução na construção está muito ligado ao BIM, Roberto, porque o BIM, o 5D, né, que está vindo agora, que ele está integrando planejamento, custo e cronograma. Eu acho que vai nos trazer um ganho de tempo, de facilidade da informação, que na produtividade eu considero que é o que nos leva a construir, além do processo artesanal, lógico, mas aí vem a inteligência dos materiais, dos novos materiais, a nanotecnologia, a industrialização, né, que a gente vai chegar nos sistemas modulares, e aí eu vou entrar daqui a pouco, ou posso falar isso agora para deixar para o fim a apresentação de um case, tá? Não, vou apresentar. Seria legal agora, Gustavo, você entrar com a apresentação para ilustrar de forma prática, até para quem assistir, vai estar assistindo, como é, o que a BKO está incorporando nas obras e sistemas construtivos. Sei que vocês trabalham com fachada, steel framing, etc. Vamos dar uma entradinha? Aí a gente escorre e a gente vai para um bloco depois para falar sobre transformação digital e industrialização do setor como um todo. Principais gargalos. Então vamos falar um pouquinho do BK30 Alto da Boa Vista, né, que é o resultado de todas essas lições aprendidas e desse incômodo. A gente falou, vamos fazer um case. Escolhemos um terreno, adquirimos esse terreno. Se a Carol quiser já colocando a apresentação, eu vou discorrendo sobre o empreendimento. Vocês estão vendo a apresentação aí? Já, tá, pode seguir. Ele tá põe no modo apresentação e a gente vai indo. Então vai lá, tá com você. Isso já vimos. É um prédio de 13 pavimentos, Roberto. Aí, ó, esse aí. Inteligência construtiva, tá? O ABV é um empreendimento de 13 pavimentos, 117 unidades, são 2 elevadores, ele está num terreno de 978 metros quadrados. Então, qual foi o conceito? Vamos tentar fazer a construção mais seca possível. Menor número de revestimentos, de pessoas,
E aí a gente reuniu os profissionais que estavam mais tempo conosco, os fornecedores, né? E trabalhamos muito mais no projeto, tá? Que é o que a gente sempre preconizava, sempre defendia, que o projeto tem que ser muito bem estudado, e a gente conseguiu fazer isso no ABV. E para reduzir o tempo de execução. Então, a gente conseguiu fazer esse prédio em 14 meses, trabalhando muito antes lá no projeto, desde a aquisição do terreno, como eu falei. Então, esse projeto ele foi concebido com laje plana, tá? Sem vigas, porque a gente falou, olha, para fazer rápido, como fazer rápido a estrutura? Laje plana, não tem viga, não tem forma. Nós chegamos a fazer quase 5 lajes mês nesse prédio. Tá? Chegamos a fazer 5 lajes mês. Na laje, vamos embutir as instalações hidráulicas? Vamos embutir. Vamos fazer com PEX, já deixar tudo embutido e subir as instalações elétricas e hidráulicas. Então, na hora que a gente concretava a laje, praticamente estava tudo passado já com bainha. Ó, dá para ver pela foto, tá vendo os PEX ali já esperando? Sim, claro. E aí a gente fez tipo um shaft horizontal no corredor, as paredes do corredor viraram os shafts. Então, toda a instalação passava por essas paredes do corredor, que foram de placa dupla, porque era um prédio com bastante unidades, quase 20 unidades por andar, então tinha que ter muito acústica. E também, aproveitando essa necessidade de acústica, a gente usou como shaft e distribuiu toda a hidráulica elétrica. Legal. Tá? Quiser passar um pouquinho para o outro slide, Carol? Opa, 2. Concreto aparente. Por quê? A gente falou como fazer para evitar o revestimento de massa e de gesso. Então, essa obra, Roberto, não tem revestimento de massa e gesso. Você fez a laje, entra com o steel frame de fachada, né? Ótimo. Que foi com a Knauf, essa obra. A gente teve lá na Alemanha, estudou, a gente teve que aculturar para o Brasil a fachada, porque eles não tinham ainda... A gente já estava pensando em norma de desempenho aí, eles não tinham homologado a fachada. Então, a gente teve que homologar no IPT para ensaios de vento, de fogo, e a gente conseguiu isso, tá? E ensaios de acústica. Então, não tem revestimento. Aqui, acabei de falar da fachada Aquapanel, tá? A gente reduziu quase 2 meses na execução da fachada, além do menor número de pessoas e a garantia do processo, ou seja, o que eu fechei com a Knauf, eu sabia que não tinha aditivo, diferente de um outro tipo de processo artesanal, a espessura da massa pode te gerar aditivo, acidente, enfim. Legal. Então, fachada steel frame. Steel frame com Aquapanel, né? Tá. E aí isso aí sai uma matéria da fachada falando dessa redução, né, do prazo, e isso gerou quase 5%, tá, de economia no projeto como um todo. Tá? Perfeito. Vale a pena lembrar que esse prédio ganhou um prêmio Master de tecnologia da antiga revista Pine, né? Nós ganhamos. Legal. Então, fachada, aí nós estamos falando de... Aí o caixilho, Roberto, é piso a teto. A gente não tem alvenaria, a gente usou o vão inteiro dos pilares, entre pilares, e não tem que fazer alvenaria para colocar contramarco. Então o caixilho vem e entra direto no vão. Tá? Legal, show. Fugimos da alvenaria. Então a sacada é racional, não tem ralo. É só contrapiso com caimento. Pô, na Europa é assim, eles usam buzinote, vamos tirar ralo. Assentamos contrapiso, assentamos a cerâmica, caimento para fora. Tá? Perfeito. Tudo para esse processo de industrialização, né? De menor número de pessoas. Né? Drywall. Tudo drywall. Perfeito. Contrapiso foi bombeado, tá? Os contrapiso do apartamento. Antes de fazer o drywall, a laje estava toda plana com as mangueiras, nós bombeamos o contrapiso, fizemos acabamento manual e veio o drywall, né? O sistema PEX, como eu falei, os kits hidráulicos. Kits hidráulicos, perfeito. Tudo pronto. Que show. E não tem impermeabilização no apartamento. Você fala, é mentira que você não tiver, mas colocamos pisobox. E no manual do proprietário foi todos os cuidados que eles deveriam passar para secretárias do lar, né? Olha, não pode sair molhando, é um pisobox, é só um pano úmido. Então, não houve impermeabilização. Entramos com o pisobox, que é muito usado na Europa. Né? Tá, ótimo. Fantástico. Um case bacana, hein? Caixa de descarga é acoplada na parede. Não tem, já junto com o drywall você já leva pronto a instalação. Perfeito.
E dentro da sustentabilidade, a gente fez o apartamento do zelador em container, Roberto. A gente içou 2 containers, lógico, container especial, com pé direito, com isolamento térmico e acústico, para o zelador poder ter uma qualidade, né, obviamente. E a gente fez uma laje, içou e colocou ele lá. Foi o véu da noiva, né, o container. Que estavam desde a época do lançamento. Sim. A gente comprou eles para o stand de vendas, né, Joey? E reutilizamos ele como elevador, como zelador. Com zelador. E aí, casa de máquinas, elevador, qual a inovação aí? Aí, hoje não é nem tanto, mas na época era, né? Não tinha casa de máquinas. Sim. Tá? Lembra? A gente não precisou construir uma casa de máquinas, economia de concreto, menos resíduo, né? E a escadaria, a gente fez aqueles acabamentos racionalizados, tanto na parede, é o bloco e vai um revestimentinho fino direto na parede e a pisada é pré-moldada. Não tem aquele trabalho artesanal de massa. Tá? Perfeito. Legal. O hall com acabamentos rápidos, né? A gente fez tudo com piso vinílico, a gente não usa mais cerâmica, aquele negócio de assentar, cimento, piso vinílico, tá? Teto modular para facilitar a manutenção. E o que isso proporciona, Roberto? Aqui ficou pequena, mas a gente queria garantir que a pessoa tivesse liberdade, dentro desses sistemas construtivos, de poder mexer no apartamento dele. Né? Além de ser mais rápido, 20% mais rápido a obra, menor desperdício, menor resíduo, né? Uma obra mais segura. Essas unidades, se você quiser mexer no banheiro, na parede, você não incomoda o vizinho. Você pode mudar, você tem essa facilidade. Tá? Então, você tem vários tipos de planta que amanhã uma outra pessoa comprou, ela adequa rapidamente. Está vendo a mudança de banheiro? Sim, claro. Ele consegue alterar a planta facilmente, sem incomodar o apartamento de baixo. Sensacional. Beleza. E hoje, né, Roberto, falando um pouquinho, Joey, você falou do Senior Living, nós estamos assim, qual o nosso próximo passo, né? Nosso próximo passo, e a gente está bastante dedicado a isso agora, nesse projeto do Senior Living, que é um terreno de aproximadamente em Itu, né, de 370 mil metros, junto com o BIM, que ele é imprescindível, e a gente vem trabalhando com o banco de dados, vocês participam, né? Na verdade, nós participamos do programa junto a vocês, o CTE. Acho que a gente tem que evoluir bastante no banco de dados, né, para poder alimentar, já na origem, o projeto, e o orçamento sair automaticamente. Você quer fazer uma mudança, você já enxerga a viabilidade na hora, porque você vai e troca, não é o caixilho 1 por 1, é 1 por 1,5. Quanto que isso representa? Altera automaticamente o custo e automaticamente a viabilidade, dá segurança para todo mundo para tomada de decisões em reuniões instantaneamente, né? E a gente quer trabalhar com a construção modular agora. Perfeito, excelente. Olha que fantástico, e olha que interessante, né? A gente vai ouvindo, né, o Joey nos contar a história dos 34 anos de inovação em produto imobiliário, o Gustavo, que já está desde 98 na empresa. A história da inovação não é assim, é o modismo, né? Não, está impregnada no DNA, né? Vocês estão falando de inovação de produto imobiliário, inovação no conceito de moradia, inovação em sustentabilidade, e o rebate lá para dentro da obra. É isso que o Gustavo acabou de mostrar, foi uma verdadeira aula de industrialização, certo? Dos vários componentes da obra, falamos de escada, falamos de laje, falamos de elevador, de fachada, fantástico. Então, eu acho que é esse DNA fortíssimo, né? Sustentabilidade, inovação, não é para inglês ver, né? Pulsa, corre na veia, né? E você vê pelas imagens que isso está em sintonia. E aí, pelo que eu senti aí também, né, a perspectiva nessa nova jornada, radicalizar, no bom sentido, esses atributos, né, da sustentabilidade, da transformação digital e da industrialização em produtos inovadores. Senior Living, esse outro produto que o Joey comentou, né, que vai meio na linha do co-living, né,
Isso. Habitação compartilhada. Muito legal essa conversa de inovação em produto, inovação no modelo de negócio, inovação no desenho, inovação na industrialização, dentro da obra, ou seja, como o Gustavo falou, né, lições aprendidas, de ponta a ponta. Todas as horas da empresa estão envolvidas. Esse é a cultura da inovação, essa é a mudança de mindset, né, que precisa ser feita, não é de uma área, é da área de inovação. Então, esses caras pensam em inovação e o resto da empresa pega as orientações e faz. Não, todo mundo pulsando junto, né, caminhando junto, fantástico. Acho que deu uma visão bem legal. Eu queria, para a gente dar uma fechada nessa entrevista, agora eu queria que vocês olhassem da BKO para o mercado, para a cadeia produtiva, dentro do nosso propósito da rede, Construção Digital Industrializada, que é implementar um movimento de transformação digital e industrialização da construção setorial, né? Porque é fantástico a experiência da BKO, mas a gente tem que ter outras BKOs fazendo a mesma coisa, tem que ter os projetistas alinhados com a inovação, com a transformação digital e industrialização, os fabricantes ajudando a criar novos sistemas construtivos. Eu queria a visão de vocês agora, rápida, assim, como é que vocês veem essa questão? Como que a gente impulsiona na cadeia produtiva o movimento de transformação digital e industrialização da construção? Alguns pontos que vocês possam levantar. Começa com o Joey e o Gustavo complementa. Eu tenho para falar pouca coisa. Assim, todas as mudanças passam pelo mindset das pessoas. Então, todo processo, nosso processo, eu vou dizer como um processo mercado imobiliário, tá? Não só a construção, não só a incorporação. Ele passa por um processo que ainda precisa ser muito desenvolvido, Roberto, que nós também fizemos uma inovação em 2014, e que ainda não está consolidado, que é a venda digital. A venda digital não vai excluir os corretores. E a gente precisa trazer para a nossa rede, aqui fica uma sugestão minha para você, Roberto, que se for um lixo, você joga fora sem nenhum problema. Assim, acho que nós temos que trazer as empresas de venda para a nossa rede. Elas fazem parte do processo e elas são as empresas que têm mais resistência às mudanças. Então, por quê? Porque talvez elas tenham resistência ao treinamento dos seus profissionais. Nós não estamos querendo excluir o profissional de venda do processo, pelo contrário, sem a venda não existe processo. Eu não estou falando de obras institucionais, hospitalares, eu estou falando de obras do mercado imobiliário. São super importantes. São muito importantes. Nós fizemos um webinar sobre marketing digital e vendas digitais na pandemia. Porque hoje as empresas têm as suas houses, né? Então, você tem empresas com house de 1.000 corretores, 1.200, 900, todas foram dessa linha. E a conclusão desse webinar, uma delas, Joey, foi exatamente isso que você comentou. Foi a virada que, durante a pandemia, essas empresas deram via marketing e vendas digitais, apoiada em quem? Nos corretores. Conclusão, eles são essenciais para o negócio de incorporação. Essa história, como a gente vai sumir e tal. E muito louco, eles foram capacitados. Abril foi o mês deixou todo mundo atônito, a pandemia, e quando chegou em maio, foram capacitados em marketing e vendas digitais e virou o jogo. Tem empresa vendeu em junho a mesma coisa que vendeu em janeiro e fevereiro. Ou seja, o poder do marketing digital e das vendas digitais e dos corretores treinados e capacitados para isso tem sido fundamental para as empresas saírem do outro lado. E também, aliado a isso, Roberto, a tecnologia que nós podemos imputar no trajeto da venda para o entendimento do cliente. Então, vamos pensar que a gente não precisa ter uma maquete de 30 metros de altura real, que a gente vai jogar no lixo e é insustentável. Também não quero, aqui acabando com a carreira da pessoa que faz a maquete, não é isso.
mas é a forma como nós estamos vivendo hoje. Sim. Hoje, num celular, você faz tudo. Você tira foto, você se comunica, você faz uma planilha, você manda um e-mail. Pô, será que não tem um formato menos artesanal e mais digital para essa venda? Quando nós fizemos nós temos até hoje, nos nossos projetos, tem lá, compras online, isso em 2014, 6 anos atrás. O cara pagava e recebia o contrato na casa dele, assinado por nós digitalmente, em 2014. Ele pagava a parcela de entrada de R$1.000, R$2.000 através do seu cartão de crédito, da PayPal, do que quisesse. Funcionou? Perfeito. Vendemos. Mas o corretor, na época, solapou o processo, porque ele achou que ele ia estar excluso. O que nós temos que mostrar é que todo mundo tem que entrar na tecnologia. O que a gente conversou durante a pandemia, o pessoal de gestão da BKO foi, olha, uma coisa que nós estamos vendo, empresas que não forem digitais após a pandemia, pode esquecer, elas vão deixar de existir. Perfeito. Não vão deixar de existir. Beleza. Gustavo, eu queria que você complementasse. O Joey acho que deu uma boa visão, né? Interessante sobre a transformação digital no processo de incorporação, de vendas, de marketing, etc. E que isso está realmente caminhando e acho que se acelerou na pandemia. Esse exemplo que eu dei aí foi fantástico, né? Como é que você vira o jogo, você sai de uma fase totalmente atônita, vira o jogo e começa a vender a mesma coisa que você vendia em janeiro e fevereiro, via esse instrumento. Complementação sua, Gustavo. Impulsionar transformação digital e industrialização. Você com a sua visão mais técnica de diretor de operações. Então, dentro de uma visão mais técnica, Roberto, eu não vejo outro caminho. A digitalização, ela integra, né, os objetos, a informação, ao Big Data, né, Big Data, a inteligência, né, de processar os dados. Inteligência artificial, que o ser humano não tem essa competência, né? Então, até entrando um pouquinho na parte de vendas, o Joey se reuniu com uma empresa, com um arquiteto, e acho que ele participou, inclusive, de um webinar seu, Roberto, onde ele fala dos estudos que ele tem feito na Europa para o governo. Sim. Não foi o webinar, não, foi lá na Rede Construção Digital. Foi na Rede Construção Digital, eu adorei a apresentação dele. Agora, eu acho que na Bélgica ou Amsterdã, o arquiteto que era da MCAA, sensacional, que ele ficou... Sensacional. É o Carlos Marque. É o Carlos. Carlos Marque, fantástico. Você vê, assim, uma esquina que não vendia através de um estudo, de informação que ele pegou da câmera, da passagem de pessoas, ele conseguiu constatar que tinha que mudar o fluxo, né? E como atrair as pessoas para esse fluxo para aquela esquina poder ser vista, né? Mais importante, Gustavo, aquela informação já existia. A gente já existia. Ele não sabia transformar num binário. Ele conseguiu usar as informações. E na Mas, construção... Gustavo, só queria provocar o Gustavo um pouquinho mais em termos de construção. Você mostrou um case aqui fantástico de inovação. Então, assim, a gente olhando cadeia produtiva, o que você acha que tem que ser fortalecido? Projeto, inovação em projeto, mais sistemas construtivos que a indústria precisa nos ajudar a desenvolver. O que é desse campo aí? Eu acho que a gente precisa dar o passo para a industrialização real, Roberto. É parar de fabricar os nossos produtos no canteiro. Sim. E como fazer? Porque isso eu chamo de industrialização, né? Nós tivemos melhoria nos processos, melhoramos, né? Um steel frame, um PEX, tudo isso vai diminuindo o número de pessoas. A melhoria do processo é uma industrialização dentro do canteiro. Então, a gente tem pensado bastante para esse projeto do Senior Living, e a gente não quer citar aqui as empresas, porque a gente não tem nada ainda muito definido, mas a gente tem reunido competências. A gente entende que, assim, nós vamos ter profissionais, né? A revolução na construção, a gente tem algumas tendências. Essa revolução, além do BIM, né, de poder trazer a informação de forma verídica e não depender do ser humano, nós vamos ter que entrar para a construção modular. Então, a gente vai fazer a terraplanagem com inteligência de drone, com geolocalização, né, pontuando as fundações, trazendo áreas reais para a gente poder locar
o empreendimento e trazer a construção modular com um prédio com os módulos prontos, sendo içados, onde 4 pessoas fazem 6 casas de 100 metros quadrados num dia. E a gente está evoluindo bastante nisso. A Miriam está conosco nesse projeto, nós temos reunião, inclusive, com ela na segunda-feira, porque ela vem nos irrigação, os inputs de sustentabilidade, como a gente vai fazer o lago, né? Então, a gente está estudando e a gente acredita que a gente tem que realmente usar isso como um case e começar a modular, trazer de fora a construção pronta e dentro do canteiro você uma montagem. A construção off-site, né? Off-site. Você faz fora e vai lá e monta, etc. Exatamente. Então, legal, entender BIM como um caminho inexorável, a construção modular, construção off-site, todas as inovações digitais que o Joey falou, no processo de vendas, de incorporação, de marketing. Acho que temos aí a fotovoltaica, né, Roberto, também, não tem como escapar. Acho que tem um caminho bacana. É isso aí, eu acho que criamos uma conversa boa, muito interessante aqui, dar os parabéns aí para essa jornada da BKO, fantástica, que eu tive o prazer de acompanhar desde os idos de 94, com o primeiro programa de gestão da qualidade, e a gente foi juntos, né, colaborando modestamente, o CTE, com todas as ideias geniais e as inovações que vocês vêm trabalhando. Então, agradecer a Joey Xus, nosso CEO, nosso querido amigo, esse é Gustavo Marúcio, nosso diretor de operações, pela brilhante aula. Isso foi uma aula de empreendedorismo, uma aula de inovação, uma aula de transformação digital e industrialização. Na prática, como diz Gustavo, inovação na vida real. Né? Pão, queijo, queijo. Você não acompanha, você participa, você faz parte da nossa evolução, do nosso processo. Sim. Obrigado, já me sinto em casa. Então, beleza, eu vou agradecer aqui, desejar uma boa nova jornada para vocês, até acabar essa pandemia, no pós-pandemia, e a gente com o nosso tradicional namastê. Namastê. Para agradecer. Ok? Beleza. Minha família, meus pensamentos, minhas palavras, meu coração para vocês. É isso aí, beleza. Obrigado, Roberto. Muito bom bate-papo. Valeu.